Irmãos, bom dia para quem não falei ainda, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse momento é o momento em que vamos compartilhar a palavra de Deus e eu quero desafiar o seu coração a ouvir a palavra e buscar cumpri-la na sua vida. Vamos começar uma nova série hoje no livro de Apocalipse, o Apocalipse das igrejas. Eu queria que você refletisse em seu coração e pedisse ao Senhor que fale ao seu coração nessa manhã. Vamos ler do capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Você pode acompanhar a leitura aqui no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Peça ao Senhor que fale ao seu coração nessa manhã. Senhor, mais uma vez diante da tua santa e bendita palavra, pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco, seja com o nosso coração. O Senhor sabe o que precisamos ouvir, que o teu Santo Espírito fique à vontade em nosso meio, transformando, fortalecendo, renovando as nossas forças. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos tua voz. Precisamos de entendimento. Nós damos graças ao Senhor por esse momento. Fala conosco, fica à vontade entre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado. O autor de Apocalipse é o apóstolo João. João estava preso na ilha de Pátimos e recebe uma visão extraordinária do próprio Jesus. No versos 10 e 11, João diz: no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O objetivo dessa carta ao Apocalipse é preparar a igreja para a sua segunda vinda, para a segunda vinda de Cristo. O Senhor da igreja voltará para buscar a sua igreja. E isso é algo que nós devemos falar sempre. Não é mais falado a respeito da volta de Jesus. Eu lembro, na minha adolescência, comecei minha caminhada cristã. Depois de alguns meses dentro da igreja, alguém comentou: Jesus vai voltar. Eu disse: mas ninguém me disse. Como assim Jesus vai voltar? Pois é, Jesus veio a primeira vez para pregar arrependimento, mas a segunda vez ele não vai vir para dar oportunidade. Ele vai vir como juiz e ele vai vir para buscar as pessoas em quem ele comprou, para vir buscar a sua igreja. E essa mensagem foi enviada a 7 igrejas. Sabemos que 7 na Bíblia
é o número da perfeição. O número 7 vai aparecer 54 vezes no livro de Apocalipse. Fala de 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas. E nas cartas de Apocalipse, nós vamos ver uma certa estrutura. E vamos ver nessa estrutura dessas cartas que o Senhor Jesus apresenta às igrejas, vai ter saudação e destinatário. Ele sempre escreve ao anjo da igreja. Em segundo lugar, Cristo se apresenta de uma forma. Em cada carta, Cristo se apresenta de uma maneira. Em algumas cartas, vamos ter aprovação. Apenas a igreja de Laodiceia não recebe aprovação nenhuma. Vamos ter condenação. Jesus dizendo, eu tenho, porém, contra vocês. É interessante afirmarmos que as igrejas de Esmirna e Filadélfia não têm crítica nenhuma. Vai ter advertência e ameaça. Lembra-te, pois, de onde caíste, senão a igreja de Esmirna e Filadélfia não recebe advertências também. E temos exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E por fim, nós temos sempre uma promessa. E eu queria que você visse aí no verso 1, a palavra de Deus diz ao anjo da igreja em Éfeso. Apocalipse 2, a partir do verso 1, diz, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. O anjo aqui não é um ser angelical, faz referência ao líder da igreja, ao pastor da igreja. E essa descrição de Jesus mostra o seu conhecimento, mostra a sua soberania, o seu domínio em relação à sua igreja. Jesus diz que tem bem na palma das suas mãos os líderes da igreja e que passeia no meio da igreja. João tem a visão no dia do Senhor. Jesus passeia no meio da igreja. Jesus passeia no meio das igrejas, observa o procedimento de cada um. E ele sempre está pronto a agir. Jesus está aqui. Jesus pode curar, Jesus pode transformar, Jesus pode salvar, Jesus pode fortalecer, como cantamos, renovar sonhos. Ele é o Senhor da igreja e Ele faz o que Ele quer. E no verso 2 ele diz para a igreja, eu que passeio no meio da igreja, ele diz, eu conheço as suas obras. Não importa, irmãos, o que nós somos, o que fazemos, ou o que nós escondemos. O Senhor da igreja sonda os corações. O Senhor da igreja nos conhece melhor do que nós mesmos. Quem pode esconder algo de um Deus onipresente, onisciente e onipotente? Quem pode esconder algo? E diante dessas informações, eu quero refletir com vocês a respeito do seguinte tema: características de uma igreja que agrada ao Senhor. Características de uma igreja que agrada ao Senhor. Em primeiro lugar, uma igreja que agrada ao Senhor, ela trabalha arduamente pela sã doutrina. Ainda no verso 2 ele diz, conheço as tuas obras, e ele diz, conheço também o teu labor e a tua perseverança. A palavra labor na língua grega é a palavra kopos. Kopos significa muito trabalho, mas é um trabalho unido a um grande aborrecimento e a um grande cansaço. A palavra perseverança na língua grega, ela significa constância nas reações adversas. Irmãos, se buscarmos a Deus sem empecilhos, não é perseverança. Perseverar
é permanecer no caminho, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às dificuldades. E na igreja de Éfeso significava literalmente fidelidade na perseguição. A igreja era perseguida. Jesus, ele diz: eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança. E deixa eu lhe dizer uma coisa, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, ele não fica impressionado com o nosso trabalho. Ele não se impressiona, nem com o que nós fazemos. O Senhor sabe todas as coisas ao nosso respeito. Nós é que ficamos impressionados com o agir dele. Nós é que ficamos de boca aberta com ele age, como ele é perfeito em seus caminhos. E ainda no verso 2, o Senhor Jesus diz: vocês não podem suportar homens maus. Irmãos, vários servos de Deus haviam liderado a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo ficou em Éfeso durante 3 anos. Imagine o que é ter pastoreado pelo apóstolo Paulo. Áquila e Priscila, Apolo, Timóteo. Quando Timóteo sai, entra João, no final do seu ministério, só gente boa. Imagine o tanto que esses irmãos aprenderam da palavra de Deus. Imagine o conhecimento bíblico que essa igreja tinha. Mas, por outro lado, haviam falsos mestres, homens maus, homens que estavam afirmando que eram apóstolos, mas foram provados e visto que eram mentirosos. Um dos pré-requisitos para ser apóstolo era ser testemunha ocular de Jesus. E a coisa mais fácil do mundo é identificar um falso apóstolo hoje. Coisa mais fácil, é só perguntar o ano que ele nasceu. Se ele tiver menos de 2.700 anos, ele é mentiroso. Muita gente dizendo que é apóstolo, que é arcanjo, daqui a pouco vão virar anjo. Nós devemos ter zelo pela verdade, assim como a igreja de Éfeso. Nós não podemos tolerar essa mentira. O verso 3, Jesus diz: e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome. A igreja estava sendo perseguida pelo imperador Domiciano, que ficou conhecido de tão ruim como segundo Nero. O imperador Domiciano também, como outros Césares, queria ser adorado. Muitos cristãos estavam sendo mortos, presos, torturados, por não adorarem ao imperador. Os nossos irmãos de Éfeso amavam o Senhor Jesus. Jesus, o Senhor da igreja, é o único digno que deve ser adorado. A igreja atual, irmãos, hoje, está perdendo a capacidade de sofrer pelo Evangelho. Muitos preferem ser reconhecidos pela sociedade do que serem aprovados pelo próprio Deus. Não denunciam mais o pecado, pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. Muitos hoje veem pessoas como números, sobem ao púlpito não para pregar a palavra, não para pregar o Evangelho, mas para entreter. Estão fazendo negócios da casa do Pai, estão fazendo da igreja de Deus empresa. Muitos têm feito da igreja negócio familiar, onde vai passando de pai para filho. Estão querendo ser dono da igreja. Mas a verdade é que a igreja já tem dono. O Senhor Jesus é o dono da igreja. E ainda no verso 3, ele diz: não te deixaste esmorecer. Os irmãos de Éfeso não se cansavam. Éfeso era uma igreja que não se cansava, uma igreja fiel, que não adorava ao imperador. E a igreja declarava: Jesus é o único Senhor. Vejam o verso 6, mas há uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, como também eu as odeio. Os nicolaítas, eles afirmavam que quanto mais satisfazemos a vontade da carne, mais a graça seria abundante.
acreditavam que podiam servir a Deus e servir ao mundo, como muita gente faz hoje. Vim para a igreja, cumpri meu ritual, cumpri a minha missão da semana, mas vive a semana que não está nem aí para Deus. Eles acreditavam que podia servir a Deus e ao mundo. Dizia que não tinha problema nenhum cultuar a Deus e cultuar o imperador. Os nicolaítas eram um grupo, provavelmente vindo do gnosticismo judaico, que entraram na igreja e tentavam influenciar as pessoas a um cristianismo sem Cristo. Eram de fato falsos apóstolos, porque eles tentavam escravizar as mentes fracas com doutrinas erradas. E Jesus declara que ele tem conhecimento detalhado, conhecimento minucioso de tudo que eles estão fazendo. Nada foge do olhar do Senhor. Ele louva a sua igreja usando 3 substantivos que demonstram atitudes, servidão, amor pelo reino. Ele fala das suas obras, ele fala do labor e ele fala da sua perseverança. Em primeiro lugar, uma igreja que agrada ao Senhor, ela trabalha arduamente pela sã doutrina. E em segundo lugar, uma igreja que agrada ao Senhor é uma igreja que ama. O verso 4, Jesus diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Até aqui, irmãos, até esse verso, nós temos uma igreja perfeita aos olhos humanos. Uma igreja que trabalhava, uma igreja que via, olhava os apóstolos, as pessoas dizendo que eram apóstolos, e quando iam examinar, viam que eram mentirosos. Uma igreja que trabalhava até exaustão, que não se cansava, que perseverava em meio às dificuldades, em meio ao culto idólatra ao imperador. Até aí tem uma igreja perfeita. A gente pode pensar, quem vai ter alguma coisa contra essa igreja? Pois o dono da igreja tem. Jesus diz: eu tenho, porém, contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. O que sonda os corações, aquele que é soberano, o Senhor da igreja tinha algo contra essa igreja. Irmãos, uma coisa é eu chegar para você e dizer assim: você precisa ser mais fervoroso, você precisa buscar mais a Deus, você precisa ler a Bíblia mais, você esfriou, você perdeu o fervor espiritual, o seu amor por Jesus esfriou. Outra coisa é o próprio Senhor Jesus dizer: você abandonou o primeiro amor. João, antes de ser preso por causa do Evangelho, ele pastoreou essa igreja de Éfeso. E é interessante porque a primeira carta do Senhor Jesus é enviada justamente à igreja de Éfeso. João ficou conhecido como discípulo do amor. E Paulo, quando fala da igreja de Éfeso, Paulo vai elogiar a igreja pelo amor que eles tinham. O amor era conhecido. E agora Jesus, o Senhor da igreja, diz: vocês abandonaram o primeiro amor. Percebam, irmãos, que perder o primeiro amor não é relaxar no trabalho do Senhor. Eles trabalhavam muito e trabalhavam até a exaustão. A perda do primeiro amor também não é desânimo. Às vezes desanimamos, mas esses irmãos nem esmoreciam. E é interessante porque esse verbo abandonar, na língua grega, significa ir embora. Até aí não tem novidade nenhuma. Mas é interessante que a mesma palavra é usada para indicar repúdio ou divórcio. O trabalho, o compromisso ainda não tinham se divorciado de Jesus, mas em seus corações o amor a Jesus, a paixão pelo reino de Deus, já havia declarado divórcio. A igreja de Éfeso era uma igreja que fazia diferença, era uma igreja que investia no reino. A igreja de Éfeso era um centro missionário, mas estava perdendo o principal, o amor. Abandonar o primeiro amor não é abandonar a fé, isso é apostasia.
A igreja tinha fé, a igreja acreditava em Cristo, que Cristo era o Senhor. A igreja de Éfeso se preocupava com a doutrina, se preocupava com o trabalho, se preocupava em perseverar, mas estavam perdendo o amor. Essa igreja estava perdendo o seu brilho, não estava mais amando. Eu sei que às vezes caímos na rotina. Eu sei que às vezes nós não nos comportamos mais como no início da nossa caminhada cristã. Eu quero que você entenda nesse texto a palavra primeiro, não como voltar ao que era antes, mas primeiro é aquilo que vem antes. Se o amor esfriar, tudo vira legalismo. O amor vem antes de tudo. Não adianta trabalhar se não amar. Não adianta fazer vários eventos se nós não amamos. Não adianta saber discernir os falsos apóstolos se não tem amor. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 13, como vimos no Valentine's Day: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos sem amor, eu nada serei. Ainda que eu profetize, ainda que eu mova montanhas, ainda que eu dê tudo aos pobres, que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada valerá, nada. A vida cristã, irmãos, é para ser vivida com intensidade. A vida cristã não é para irmos empurrando com a barriga, para vermos até onde vai dar. Tem que ser vivido de maneira intensa, com amor, com profundidade. E quando se perde o fervor a Deus, logo nós perdemos o desejo da comunhão, o desejo de estarmos juntos com irmãos, perdemos a noção da importância que é adorarmos a Deus juntos no dia do Senhor. Jesus olhou para a doutrina, elogiou. Que doutrina! Jesus olhou para o trabalho, elogiou, trabalham muito, até exaustão. Mas Jesus olhou para o amor dele, da igreja, e viu que havia algo errado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como está o seu amor em relação ao Senhor? Como está o seu relacionamento com Deus? Tudo tem a ver com a motivação do nosso coração. O trabalho, a oferta, o envolvimento. Qual a motivação do nosso coração? Quem sabe antes você buscava a Deus com mais intensidade. Quem sabe antes você, na hora do louvor, se derramava, se colocava em lágrimas, se derramava diante do Senhor. Quem sabe antes você vinha para o culto louvando a Deus com alegria, como diz o salmista: me alegrei por estar indo à casa do Senhor. Você vinha ouvir a palavra de Deus e dizia: Senhor, fala ao meu coração, eu quero ouvir a tua voz. Talvez você hoje esteja diferente. Eu venho, mas se pudesse eu ficaria em casa. Talvez hoje você não leia a Bíblia e não tem mais aquele fervor de antes. Talvez quando o pastor começa a pregar, você pense: espero que seja rápido, que não demore, eu tenho que ir embora. Irmãos, que possamos amar. Em primeiro lugar, uma igreja que agrada ao Senhor, ela trabalha arduamente pela sã doutrina. Em segundo lugar, uma igreja que agrada ao Senhor é uma igreja que ama. Em terceiro lugar, uma igreja que agrada ao Senhor é uma igreja que se arrepende. Jesus, ele dá um diagnóstico. Ele fala onde está a ferida. Ele fala da doença. Mas não só isso. Jesus prescreve um remédio para a cura. Depois dos elogios e da exortação do Senhor Jesus, Jesus pede 3 respostas à igreja. Depois do diagnóstico, Jesus vai prescrever 3 medicamentos. Lembrar, 1000 miligramas, arrepender
e praticar. Lembrar, arrepender e praticar. Veja o verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Eu não sei se você percebeu, mas nós esquecemos das coisas com muita facilidade. O profeta Jeremias, ele disse, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Às vezes nós trazemos à memória coisas negativas, coisas que não agradam a Deus, e ele olhando para a destruição de Jerusalém, ele disse, eu quero me lembrar do que o Senhor faz, de quem o Senhor é. Eu estou estudando, estou lendo a Bíblia, fazendo a leitura diária para ler a Bíblia em um ano, e eu estou vendo a história do povo de Israel, e eu fico olhando para a história, quando Deus faz as maravilhas no Egito, abre o mar vermelho, as pragas, como Deus liberta o povo, como Deus cuida do povo do deserto, e o povo sempre reclamando, sempre murmurando. E eu fico pensando assim, como era para eles, diante da situação, dizer, nós precisamos lembrar o que Deus fez. Olha, a gente passou a pés enxutos no Mar Vermelho. Deus nos livrou da escravidão. Irmãos, nós somos desafiados a lembrar o que Deus fez. O que Deus fez na nossa vida, as coisas boas. Olhe e lembre, Senhor, o Senhor cuidou de mim até agora, o Senhor vai continuar cuidando. E algumas lembranças podem nos ajudar no caminho da restauração. Porque quando nós estamos caídos, nós precisamos nos lembrar de onde foi que nós erramos. Temos que lembrar da comunhão que nós tínhamos com o Pai. Precisamos lembrar do amor do Senhor. A igreja estava trabalhando, mantendo a verdade, mas mesmo assim foi tida por Jesus como caída. A igreja caiu. A lembrança por si só não irá produzir mudança nenhuma. E aí o Senhor Jesus diz no verso 5, arrepende-te, arrependa-se. Não é só lembrar, não é só falar, pastor, mas eu ando errado, eu estou errado. Lembrar e não tomar atitude não vale nada. Tem que lembrar, mas tem que sentir, tem que ter lamento, tem que ter nojo pelo pecado. Eu desejo voltar à comunhão com o Senhor. Temos que tomar uma decisão, temos que nos arrepender. A palavra grega para arrependimento nós sabemos que é metanoia. Meta significa mudança. Noia se refere à mente ou pensamento. Arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de atitude, mas não no sentido comum de remorso. Em vez disso, metanoia implica em uma mudança profunda na forma de pensar, na forma de agir. É uma renovação de mentalidade. Arrependimento não são palavras. Arrependimento não são lágrimas, não é choro. Arrependimento é tomar decisão. E aí Jesus diz, vocês lembrem-se, vocês se arrependam-se. E ele diz, voltem à prática das primeiras obras. Percebam esse processo, a lembrança, a atitude, e tem que voltar à prática das primeiras obras. A igreja, aos olhos humanos, podia estar fazendo muita coisa boa, mas não estava agradando ao Senhor da igreja. Por isso, todo domingo, no início do culto, nós dizemos e clamamos ao Senhor, Senhor, receba esse culto, porque nós podemos ter uma boa palavra, um bom louvor, a igreja pode estar cheia, mas se Deus não estiver se agradando, não vale nada. Deus tem que se agradar. Temos que nos lembrar, temos que nos arrepender e temos que praticar, e esse é o processo. Tem que ter prática. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você não mostra que ama só falando, só chorando, só levantando as mãos, é atitude. Tem que seguir os mandamentos, tem que guardar os mandamentos do Senhor. E algo que devemos ter em mente é que não podemos substituir o amor
nem pelo trabalho e nem por nada. Nada substitui o amor. Nós temos que trabalhar, e há muito trabalho a ser feito. Mas uma igreja que não trabalha é uma igreja que dá trabalho. O que Deus quer é que nós o conheçamos. Conheça, o profeta Oséias diz, corramos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Conhecer a Deus é mais importante do que trabalhar para Ele. Conheça o Deus a quem você está servindo. Quanto mais o conhecemos, quanto mais conhecemos a Deus, nós vamos tendo consciência de quem nós somos e mais nós vamos ter o desejo de servi-lo. Quanto mais conhecemos, mais vamos ter o desejo de trabalhar na sua obra. O nosso propósito maior não é o serviço. O nosso propósito maior, e me entenda, não é fazer missões. O nosso propósito maior não é sermos bonzinhos. O nosso propósito maior é conhecermos e glorificarmos ao nosso Deus. Inclusive, glorificar a Deus servindo. Inclusive, glorificar a Deus investindo em missões. Éfeso foi uma igreja que identificava os falsos ensinos, falsos apóstolos, mas não identificavam a falta de amor neles mesmos. Às vezes nós somos doutores em identificar os erros dos outros, mas somos incapazes de olhar para nós mesmos e olhar os nossos próprios erros. O verso 5, o Senhor Jesus diz, se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Irmãos, luz serve para iluminar. Essa é a função da luz. Jesus disse em Lucas 8, ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso e põe debaixo da cama, mas põe um candeeiro para iluminar os que entram. Se a igreja não se arrependesse, Jesus entraria com a providência. E o que ele está dizendo aqui, se a igreja não se arrepender e voltar ao primeiro amor, ele não ia mais usar essa igreja. A igreja iria deixar de brilhar. E Deus sempre, irmãos, nos oferece uma oportunidade de recomeçarmos. Sempre. Você pode recomeçar de onde você está. Aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando hoje. Se não nos arrependermos de nossos pecados, Jesus virá e tomará as suas providências. E isso não é ruim, não é ruim. Graças a Deus, porque Ele repreende a quem Ele ama. O Senhor da igreja não nos deixa entregues ao nosso próprio pecado. E no verso 7 ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir, irmãos, é uma prática de poucos. Precisamos aprender a ouvir. Quando estamos errados, parece que os nossos ouvidos se fecham. Vêm pessoas, falam a verdade, nos falam o que a Bíblia diz e parece que entra num ouvido e sai por outro. Tiago, em sua carta, ele diz, sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Nós somos encorajados a termos urgência no ouvir e lentidão para falar. O próprio Tiago, ele escreve, quem controla a língua é sábio. Assim agem as pessoas sábias. E por fim, irmãos, nós temos a promessa do Senhor. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Jesus nos leva de volta ao jardim do Éden e nos deixa seguro de que aquilo que foi perdido espiritualmente por causa do pecado será recuperado para os vencedores. Salvação não é apenas perdão dos pecados. Salvação não é apenas a troca de endereço para o céu. Salvação é estar em Cristo.
se você lembrou de onde você caiu, se você reconhece que seu amor pelo Senhor esfriou, se você reconhece que não tem mais prazer na leitura das Escrituras, tome a decisão de fazer diferente hoje. Lembre-se, arrependa-se e pratique a palavra de Deus. Eu quero trazer algumas reflexões para concluirmos esse momento. Mas, em primeiro lugar, eu queria falar do serviço. Nós sabemos que nada substitui o amor, mas nós precisamos servir. Nós somos chamados a servir no reino de Deus. Nós estamos com 2 anos, agora no mês de fevereiro, a Amber Church completa 2 anos. E tem muita coisa para ser feito. Tem muito serviço. Eu queria desafiar o seu coração. Em que você tem se envolvido? Não só aqui na igreja, mas no reino de Deus. Qual o serviço que você está prestando ao reino de Deus, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua roda de amigos? Nós temos algumas reflexões para esse momento. Olhando para essa carta, nós somos desafiados a trabalhar arduamente pela sã doutrina. Não podemos aceitar doutrinas contrárias à palavra de Deus. Eu já vi pessoas afirmando assim: eu gosto muito da Bíblia, o que eu não gosto é de doutrina. Como se pudéssemos separar uma da outra. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele diz: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Tiago 2:1 diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Segundo, uma reflexão para fazermos: se Jesus fosse escrever uma carta para a Amber Church, o que será que ele escreveria? O que será que ele escreveria para nós? Quais seriam os elogios? Quais seriam as críticas? O que o Senhor falaria? O que nós precisamos melhorar? Terceira coisa, e eu quero que você reflita no seu coração. Você tem buscado a Deus com prazer, com paixão? Você tem lido a palavra de Deus? Não existe outra maneira de conhecer a Deus a não ser através da sua palavra, onde ele se revela. Não são suas experiências espirituais, não são a sua dor, o sofrimento, a sua vida. Você quer conhecer a Deus? Leia a palavra. Coloque-se diante de Deus, peça orientação a Deus. Espírito Santo, abre o meu entendimento. Eu quero ler, eu quero entender. Anote, pergunte, pesquise, mas leia a palavra. Tome a atitude de buscar mais a Deus. E a quarta, não a menos importante, você ama o Senhor? Você ama realmente a Deus? Porque quem ama, obedece. A prova de amor não é trabalho. A prova de amor não é o tamanho da sua oferta. A prova de amor não é vir à igreja. A prova de amor é a obediência. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração, que possamos adorar ao Senhor, possamos servir ao Senhor, possamos nos lembrar onde cairmos, nos arrependermos, voltarmos às práticas das primeiras obras. A igreja de Éfeso, onde é a Turquia, essas igrejas da Ásia Menor, só tem muro agora, derrubados. A igreja perdeu o primeiro amor, virou muro, virou poeira. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da Amber Church, que Deus conduza a nossa vida em triunfo. Coloque sua vida mais uma vez diante de Deus e peça ao Senhor que ministre essa palavra ao seu coração. Tu ora, Bruno, por favor.
Sim, sim. Sim. Amém. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do seu Santo Espírito esteja com todos nós, com todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Só alguns avisos. Nós começamos essa série hoje. Se você quiser, pode ler a partir de Apocalipse capítulo 2. Você já vem conhecendo um pouco a respeito da história. Ore por essa série para que Deus ministre ao nosso coração, que realmente haja mudança de vida. Os nossos grupos, sexta-feira teve o encontro das mulheres lá em casa. As mulheres fizeram uns caldos lá de batata, de caldo verde, feijão. Eu comi até umas horas. Foi muito bom. Os homens, a gente precisa animar os homens, enquanto os homens orem e se envolvam. O encontro das mulheres, dos adolescentes também, que vai ser a gente vai falar com Débora, vai ser uma vez lá na casa de Débora e a outra vez vai ser lá em casa, de 15 dias. Ore para os nossos adolescentes, onde são bombardeados todos os dias com essas coisas contrárias à palavra de Deus. Então, olhe para os nossos pequenos grupos, se envolva. Às vezes a gente deixa de participar, vai fazer outra coisa, se envolva, ore, participe. É sempre bom quando a igreja se reúne, quando a igreja está junto. Todos os domingos, depois do culto, nós temos a nossa escola dominical. Estamos estudando o livro de João. Por favor, estude o livro de João, venha fazer sua pergunta. Veja o nosso canal também, lá no YouTube, no Instagram. Luana colocou a gente no Spotify, no aonde? Está aqui no boletim. No YouTube, no Spotify, Instagram, Facebook. Entre, comente, assista o vídeo, compartilhe, mas se envolva nas redes sociais. Nós temos uma visitante, como é teu nome?